a pessoa, quando é hipnotizada, não com regressão, mas, por exemplo, você come a maçã, come a cebola, quando ela acorda da hipnose que ela tá, ela lembra que ela fez? Lembra. Assim, o nosso cérebro ele é capaz de ignorar essa lembrança. Mas se ela buscar, ela vai lembrar. Essa da cebola, eu não gosto de fazer porque a pessoa lembra muito, né? Por muito tempo. Quem tá com ele lembra depois. Mas é algo real. A pessoa consegue lembrar, vamos dizer lá, 80% do processo ela lembra de imediato. Né? Os outros 20% aí, se eu não buscar, ela vai demorar um pouquinho mais para lembrar. Né? Uma dúvida que eu tinha da pessoa lembrar do que está acontecendo ou não, né? Mas acontece. Porque se tu parar para pensar assim, a hipnose pode ser pro lado mal também, né? Sim, e até porque, ganchando os dois assuntos, porque eles têm muito a ver, antigamente a hipnose, quando ela era conhecida lá na parte do Egito, lá o templo do sono, que daí que vem o nome hipno, né, do deus do sono, né, que não tem nada a ver com sono, mas foi esse dado o nome, né. Naquela época era utilizado a hipnose justamente como sistema de bruxaria, onde a pessoa passava a mudar o contexto fisiológico dela. Então as pessoas iam lá, as pessoas queriam deixar alguma coisa para trás, iam lá e esqueciam do processo. Esqueciam o que estava acontecendo ali, mudavam a realidade e passavam-se novas pessoas, entre aspas, né? E as pessoas acabavam esquecendo do processo, como que acontecia. Também era utilizado de alguns argumentos fisiológicos, como hoje tem a ayahuasca, né? Antigamente também tinha algo muito similar a isso. Então acabava se fazendo um processo mesclado entre hipnose e outras técnicas. Aí as pessoas esqueciam o processo todo, né? E a hipnose veio crescendo daí, né? A hipnose justamente surgiu nesses templos do sono, onde as pessoas iam até lá para se curarem dos traumas, traumas não, né? Dos medos, dos anseios, das dores. E quem ficava lá dentro lá era o sacerdote, né? Um cara que era místico, que era curandeiro, que era... Até hoje, curanderia é proibido até a gente falar, né? Mas na época era isso. Na época eram chamados curandeiros, os bruxos, as pessoas que deveriam ter medo daquela pessoa. Não, aquela pessoa lá tem que respeitar porque ela faz isso, ela faz as pessoas entrarem em transe, né? E aquele transe era um transe bem profundo, porque as pessoas não tinham tanto estímulo como a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem um estímulo celular pra gente pensar numa conta, nisso, naquilo. Naquela época não existia. Então era muito mais... Acredito que devia ser muito mais simples de acessar a mente das pessoas utilizando da técnica da hipnose, sem as distrações. Sim. E dali veio evoluindo, né? Na verdade, a hipnose mesmo, clínica, científica, ela é bem recente. Ela tem, vamos colocar, uns 250 anos de evolução. Hoje ainda existem pessoas que criaram a PNL e ainda estão vivas. Que criaram a PNL, que hoje a gente usa a PNL o dia inteiro. Muitas vezes a gente não sabe, a gente está utilizando. Os caras estruturaram a PNL, estão vivos ainda. Então é uma história bem recente. E não muito para trás a gente consegue ver a hipnose também, né? Já científica, sem fazer parte de bruxaria e morte, né? As pessoas que praticavam, né? Então, a partir daí que ela veio evoluindo. E nos últimos, vamos colocar, 35 anos que ela se tornou científica, de fato, né? Concretizou-se um estudo e ela começou a ser aplicada em consultório. Antes era assim, o cara... Era que nem antigamente tinha as benzedeiras, né? Isso. A hipnose era mais ou menos isso. Era um benzedor que é na casa da pessoa e faz aquilo acontecer. Né? Que é muito parecido com as benzedeiras, né? Sim. Vai lá, faz um círculo na dor e a dor começa a sumir. Quanto mais eu aperto essa caneta, mais essa dor some. É um ciclo hipnótico. Até porque antigamente também as pessoas que faziam, tu falou que até o efeito de repente era forte também, porque eles provavelmente faziam esse processo com ervas, com coisas ali que de repente facilitavam a pessoa entrar num outro processo. Hoje em dia não é uma coisa que é utilizada, né? Hoje é uma coisa mais profissional. Mas ele até falou do ayahuasca, né? Até uma pergunta aqui que eu vou daqui a pouco fazer uma dos leitores. Deixa eu aproveitar o gancho. Fala um pouquinho, a gente falou sobre PNL, né? O que é PNL? Tu falou que a PNL vem depois da hipnose, uma coisa mais desenvolvida, é isso? É, mais ou menos isso. A PNL, ela meio que permeia todo o ramo, né? Não só terapias, né? A PNL tá em tudo, tá na persuasão, tá na conversa, tá nas pessoas que são convincentes. Então, a PNL, ela veio sendo estruturada. Vamos entender que a PNL é como se fosse o entendimento de como você funciona. E com esse entendimento, a gente consegue alterar algumas predisposições de forma consciente. Por exemplo, o vendedor que vai lá e é um bom vendedor,
o cara está utilizando, mesmo sem conhecer, ele está utilizando os preceitos da programação neurolinguística para acessar alguma coisa que ele quer, puxando algum gatilho. Já ouviram falar em gatilhos? Sim, sim. Então, A gente mais ouve falar que hoje em dia é cada gatilho para programa tudo, os gatilhos, né? Esses gatilhos são estão listados justamente dentro da programação neurolinguística. Então, ali dentro a gente consegue estudar tudo isso. Então, você consegue entender o que uma determinada frase vai fazer com a pessoa que está ouvindo aquilo. O que a pessoa quer ouvir de fato. E a PNL é isso. É algo muito extenso. É um conteúdo gigantesco de informação. Hoje em dia existem dois lados, vamos assim dizer, da PNL. Uma PNL mais científica e uma um pouco mais ancestral, mais ou menos isso, né? Onde uma é a parte estudiosa, outra é a parte de sentimentos, emoções, que estuda a parte de emoções muito forte, e a outra é racional, uma que racionaliza muitas coisas. Então, conforme você navega entre a PNL, você vai se deparar com essas duas raízes, né? Com esses dois processos. Os dois são eficientes da mesma forma, só que um é mais místico e o outro não, né? Mas ela é bem recente, tá? Bom, como eu falei, os criadores ainda estão vivos, querem fazer curso com os caras. É lá em Portugal, lá tu vai lá, tu paga 50 mil euros pro cara, o cara te dá um curso. E o negócio é incrível, cara. Depois conhece a mente, como ela funciona, você não quer mais ser o mesmo. Não existe mais a pessoa antiga. Quanto mais você entende sobre a mente, quanto mais você expande o teu processo mental, não tem como você voltar atrás. Você não tem como desaprender como beber água. Se aprender uma vez, você não esquece nunca. Você pode sofrer uma amnésia, mas água você vai saber beber. Sim. Então, o processo da PNL é mais ou menos isso. Quanto mais você estuda a PNL, mais você entende a sua mente.